Amém, queridos? Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. O título dessa pregação é Mantendo Viva a Chama do Evangelho. E aí, como é que está a chama do Evangelho em seus corações? Ainda existe chama do Evangelho aí dentro? Ou virou só cinzas? Ainda existe chama do Evangelho aí? Eu estou na fé desde 1990, já nem sei mais contar, já dá uns 32 anos por aí. Isso, 32 anos. E a chama do Evangelho, o desejo de pregar o Evangelho sempre está dentro do coração, queimando. Eu não consigo conceber a minha existência, a minha vida, sem Jesus. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. Paulo, no versículo 1, ele começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Estar em Cristo é o fruto da vontade de Deus para todas as nossas vidas. O meu chamado, o teu chamado, primeiramente nasce no coração de Deus. Ele não é uma vontade minha, eu não estava ali. Até existe uma linha teológica que acredita nisso, que é capaz mesmo do ser humano por si mesmo estar ali um dia, sentado em casa, e de repente, por si mesmo, ele decide assim: quer saber de uma coisa? Eu quero buscar a Deus. Eu quero orar, eu quero falar com Deus, eu quero a salvação, eu quero servir a Deus. Essa linha teológica se chama pelagianismo, e ela foi considerada uma heresia pela igreja desde o começo. Quando surgiu, Pelágio, ele era um presbítero dentro da igreja, e ele veio com essa ideia de que era possível, que não precisava do Espírito Santo, que não precisava da ação de Deus, e que o homem, por si mesmo, ele tinha dentro dele a força de vontade suficiente para dele mesmo, partindo dele mesmo, buscar a Deus. E aí, obviamente, que biblicamente falando, isso foi reprovado por todas as linhas teológicas que nós temos até hoje. Então, o pelagianismo, ele deixou de existir como confissão doutrinária em qualquer igreja, seja ela de cunho católico, ortodoxo, protestante. Todas essas três linhas reprovaram, desprezaram esse tipo de fé. Porém, o pelagianismo, ele permaneceu dentro da teologia popular. Então, muitas vezes você vê gente falando coisas por aí e fala isso de uma maneira bem pelagiana, sem se dar conta do que está fazendo. Ok? Então, toda a ação que nós nos movemos para Deus, até mesmo a confissão dos nossos pecados e nosso serviço prestado ao reino, é fruto da graça de Deus. É da vontade de Deus que a gente sirva a Ele. Então, dentro do teu serviço dentro do reino, primeiro é da vontade de Deus que você faça isso. Então, quando a gente não faz aquilo que é a vontade de Deus, nós estamos no quê? Em pecado. Amém? Em pecado. Nós fomos chamados para fazer coisas para Deus, confiados nas mãos de Deus para fazer coisas, e, portanto, nós temos que cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. E isso é a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando isso, que ele era um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Amém? Então, é a segunda promessa, eu acho interessante ele falando isso, né? Segunda promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, só havia sentido no chamado de Paulo se Cristo de fato havia ressuscitado. Se ele de fato era a vida eterna, se as promessas de vida eterna, as quais Jesus havia dado, de fato eram críveis. Sem essas promessas, sem essa certeza, sem essa convicção, tudo que ele fazia não fazia o menor sentido.
Amém? Eu sempre falo isso para o meu filho. Falo, olha, filho, se não existisse uma tumba vazia, estava tudo certo. A gente ia para a galera. Eu ia fazer tudo o que eu quisesse na minha vida. Tudo. Até fumar uns, de vez em quando. Até dar uns tapinha. A vida não tem sentido. Só existe uma vida. Do que eu estou me privando se só existe uma vida? Até para mim é um desafio muito grande entender pessoas que não acreditam na existência de Deus, mas vivem suas vidas como se Ele existisse. E tem gente que acredita na existência de Deus e vive suas vidas como se Ele não existisse. Mas é um desafio. Então, eu não consigo conceber a minha vida sem essa realidade. Eu já tentei negar Deus algumas vezes. Quando eu estava no seminário, o primeiro ano do seminário foi um desafio. Por quê? Porque eu era burro, confesso. Eu tinha uma dificuldade com leitura, eu não lia praticamente nada, eu nunca tinha lido, que eu lembro, acho que eu tinha lido algumas coisas no tempo de escola, alguns livros que eram obrigados a ler. Como é que é o nome daquela coleção que tinha lá? Poxa, coleção Vagalume, esse aí eu li. Pergunta-me se eu lembro alguma coisa, não lembro nada. Mas, não, Barça, tá louco? Barça nem chegava perto. Então, quando eu comecei a fazer o seminário, algumas questões ali que a gente tinha que mexer com a questão intelectual, colocar a massa cinzenta para funcionar. Eu, na escola, sempre fui um péssimo aluno na escola, e no seminário eu me vi obrigado a pensar acerca da existência, acerca de Deus, acerca da Bíblia, e eu entrei em parafuso. Eu tive uma crise existencial muito grande e comecei a pensar na possibilidade de Deus não existir. E se eu descobrisse que Deus não existe? E se de alguma forma, dentro dos meus estudos teológicos, eu chegasse a uma conclusão, então, que o que a Bíblia está falando não é uma coisa crível, não é algo que eu posso acreditar. E aí eu me tornei um evangelista de rua. Eu comecei a pregar o evangelho. Nos evangelismos de rua, eu comecei a receber questionamentos daqueles que não criam. Então, nos anos 90, as coisas que eu lidava na rua era, por exemplo, questões sobre a teoria da evolução. Então, não tinha internet, a gente não tinha acesso a material, então era no cara a cara. O cara falava questões de teoria da evolução. Naquele tempo, na escola, eu não lembro de ter aprendido qualquer coisa nesse aspecto, e olha que eu gostava muito de biologia, mas não era lidado. Se era, passou despercebido, eu nunca percebi questões de evolução dentro da escola. Mas eu tinha que responder essas questões. Essas questões vinham, naquele tempo, sempre colocando em xeque a fé cristã. Naquele tempo era radical. Ou você acreditava na evolução, ou você acreditava na Bíblia. Não tinha uma terceira opção. Com o tempo, hoje existe uma linha dentro da ciência que consegue conceber, na sua grande maioria dos cientistas, não tem nenhum problema em conceber que as duas coisas são verdadeiras. Aqui o relato bíblico e aquilo que a ciência fala em nome da evolução, certo? Em nome da evolução. E aí tinha essas questões. Umas questões que a gente tinha que responder, por exemplo, eram questões ligadas à ovnologia, à ufologia, questões dos extraterrestres. E os caras perguntavam, e os extraterrestres? Aí você ficava assim, o que eu vou falar para esse cara? Eu não sei, cara, eu nunca usei droga, então eu nunca vi. Entendeu? Nunca vi homenzinho verde, essas coisas. Mas tinha essas questões, e isso lá nos anos 80 eram bem exploradas, pelos filmes e pela televisão, então havia essa questão. E aí isso me fez obrigado ao quê? A estudar. Então eu comecei a ler muita coisa na questão de ciência, tanto evolucionismo, quanto criacionismo, quanto design inteligente, que nem existia na época, na verdade, veio existir somente anos depois. A questão de ufologia. Comprei 2 livros sobre ufologia na perspectiva cristã e fui ler para entender o fenômeno da ufologia, o que era aquilo ali. Então, eram essas questões que a gente tratava ali, naquele contexto. Nos anos 90, era assim. Hoje, ninguém fala disso mais. Hoje a questão é outra.
Eu gosto muito de desenho, meus queridos. Gosto muito de desenho. Então, geralmente, no meio-dia, assim, eu, a Cátia e o Gabriel, a gente almoça assistindo um desenho do Batman. Série do Batman, série de algum super-herói, a gente sempre está assistindo. E eu e a Cátia estamos assistindo um desenho que é a 4ª temporada de um desenho da DC Comics chamado Justiça Jovem. E a verdade é que eu estou assustado com esse desenho. Teve um episódio ontem que mostrou um trisal. Você sabe o que é trisal? Né? Trisal é... Oi? Trisal eram 2 homens e uma mulher. Então, os 3 são casados. Né? Isso já é uma realidade que nós temos hoje no nosso mundo. A outra realidade também é que um dos personagens, dos heróis ali, não se identificava nem como ele e nem como ela. Ele se identificava como Elo. Então eu pensei, caramba, nem os desenhos escaparam disso mais. Né? Nem os desenhos escaparam mais disso. E é interessantíssimo isso, porque uma das coisas que nós muitas vezes ignoramos é a influência da cultura pop na mentalidade das novas gerações. Eu fui um pouco privado disso, porque, graças a Deus, eu fui punk. E o punk ele era um crítico do sistema. Então, aquilo que a televisão falava, a gente odiava aquilo. Então, a gente conseguiu ficar um pouco salvo disso. Porém, meus amigos, que eram alienados com essa questão, que engolia tudo que era vomitado ali, né, tiveram um pouco mais de dificuldades em relação a dizer não para aquilo que a mídia falava. Então, eu sempre odiei a televisão, né? Para mim, televisão é uma coisa que só serve para um propósito. Eu tenho realmente assim, questões que eu assisto, mas lixo eu não assisto. E dentre deles estão as novelas. Big Brother, essas coisas do demônio. Né? E aí, eu fico assustado com essas questões, porque como a cultura está tentando empurrar de todas as formas para a vida, para essas novas gerações, esses novos conceitos que nem passaram por um crivo científico, de fato, e está sendo trazido para todos nós, simplesmente como uma questão, engula. Engula, não questione, ai de você se você questionar. Ai de você. Por que eu estou falando isso? Porque a chama do Evangelho ainda está aqui. Eu olho para essas coisas, e essas coisas são contrárias ao Evangelho. São contrárias ao Evangelho de Cristo. E elas estão aí. Porém, eu sou um homem de 50 anos. Aí eu fico pensando o seguinte, basicamente, meu filho tem 18 anos, a geração dele vai ter que dar uma resposta para tudo isso. Então, não sei o que vai ser esse mundo daqui 30 anos. Amém? C.S. Lewis, ele fala uma coisa bem interessante em Cristianismo Puro e Simples, vocês já devem ter ouvido, mas eu vou ler novamente. Ele fala assim, estou aqui tentando evitar que alguém diga aquela grande tolice que frequentemente se diz a respeito de Jesus. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre de ensinos éticos, mas não aceito a afirmação que fez de que era Deus. Então, a parte dos ensinos éticos, qualquer pessoa vai dizer que Jesus foi um cara legal, um grande filósofo, um grande mestre, de uma moral elevadíssima, o maior espírito que já habitou sobre a terra. Isso, segundo C.S. Lewis, é o que não devemos dizer. Um homem que fosse um simples homem, e não Deus, e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de ensinos éticos. Seria um lunático, estando em pé de igualdade com o homem que diz o mesmo de Napoleão, ou então seria o diabo vindo do inferno, se Jesus é simplesmente um homem. Você precisa tomar uma decisão. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então ele era um louco ou algo pior. Você pode fazê-lo se calar, se tomá-lo por um tolo. Você pode cuspir nele e matá-lo
tendo por um demônio. Ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém apareça com algum tipo de insensatez paternalista, afirmando que ele foi um grande mestre humano. Ele não deixou conosco a responsabilidade de decidir a respeito. Não pretendeu fazê-lo. E aí que eu acho muito interessante, porque ainda que se fale tantas coisas acerca de Jesus, ainda isso aqui continua sendo uma verdade. De que aquilo que a palavra fala dele ainda é um desafio para mim, para vocês e para todas as gerações. Eu achei muito interessante o Felipe Pondé, o filósofo agnóstico, não é cristão, não é nada disso, e perguntaram para ele assim, o que ele pensava a respeito de Jesus, né, sobre essa questão de Jesus. Ele respondeu para mim assim, a gente sempre pensa na questão de, para mim, respondeu para a pessoa que estava entrevistando, né, quando você pensa a respeito de Jesus, sempre você pensa daquilo que ele ensina em relação ao outro. A gente nunca pensa em relação a nós. E a verdade é que se Jesus estivesse hoje aqui, ele estaria confrontando a mim e a você ainda. Amém? Então Jesus estaria nas ruas? Estaria. Mas ele estaria confrontando essa cultura de pecado? Estaria. Estaria andando com os pecadores? Estaria. Mas estaria confrontando essa cultura de pecado que nós temos aí fora. E aí no versículo 2 ele vai dizer assim, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí é aqui que entra essa questão, de que por que nós não podemos considerar Jesus somente um homem, somente um filósofo, um mestre? Porque aqui Paulo está dizendo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está colocando Jesus e o Pai na mesma posição daquele que oferece graça, misericórdia e paz. Portanto, Paulo está dizendo que Jesus é o quê? Deus. Amém? Lembrando que a palavra bíblica aqui utilizada para falar que Jesus é Senhor, é a palavra Kyrios no grego, e é a mesma palavra. Se você pegar a versão grega do Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas se você pega a tradução do Antigo Testamento, que é uma chamada Septuaginta, ela é mais ou menos de 300 anos antes de Cristo. Quando aqueles homens, por que é Septuaginta? Porque, segundo a tradição, foram 70 homens que traduziram, por isso Septuaginta, vem de 70. 70 homens traduziram o hebraico, do hebraico para o grego. Quando eles traduziram a palavra Yahvé para o grego, eles colocaram Kyrios. Então, por isso que toda vez que você lê a tua Bíblia ali em português, ao invés de estar escrito Yahvé, está escrito Senhor. Toda vez que tiver Senhor na tua Bíblia, no Antigo Testamento, no hebraico é Yahvé, ou o tetragrama. Okay? Então, eles traduziram a palavra Yahvé para Kyrios. Chega no Novo Testamento, como que eles se referem a Jesus? Kyrios, chamando Jesus de Yahvé. E aí tem uns tongos que saem pela internet dizendo, mas Jesus nunca disse que ele era Deus. Não, ele só aceitou ser chamado de Kyrios o tempo todo. E a Bíblia revela ele como Kyrios. No verso 3, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Paulo faz uma conexão interessante aqui nesta fala, porque ele chama Timóteo primeiramente de filho, e ele diz que ele servia a Deus, Paulo servia a Deus, assim como os seus antepassados serviram, fazendo uma conexão espiritual, tornando aqueles que estão em Cristo como uma verdadeira família. Olha que coisa interessante. E ele já tinha dito isso lá no episódio, lá em Mateus 46 e 50, quem quiser abrir para acompanhar. Ele estava numa festa, e diz assim o texto, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. Esses irmãos aqui, já falei várias vezes, mas é bom enfatizar,
que esses irmãos que Jesus tinha aqui, segundo a tradição e segundo os relatos apócrifos, não eram filhos de Maria, ok? Eram somente filhos de José. Por quê? Segundo a tradição e os livros apócrifos, José era viúvo quando Maria se casou com ele, certo? Então, Maria tinha mais ou menos 17 anos e José já tinha 5 filhos. Então, José era bem mais velho do que Maria. Tanto que, quando Jesus começa o ministério dele, provavelmente José já tinha morrido. Porque você não vê mais José no relato bíblico, somente Maria, que era muito mais jovem, né, era novinha, tinha 17 anos mais ou menos quando concebeu Jesus. Então, José já tinha falecido. Então, irmãos aqui eram esses irmãos apenas por parte de José e não de Maria. Pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então Jesus ele está afirmando, de fato, que todos nós, em Cristo Jesus, somos uma família. Somos uma família. Do mesmo Pai e tendo o irmão primogênito como Senhor das nossas vidas, que é Jesus. Amém? Então, eu sei que às vezes você não gosta de pessoas da tua família, mas é assim. No reino de Deus também é assim, né? Sabe aquela pessoa da tua família que você não gosta? Então, no reino de Deus também é assim, mas tem que amar em nome de Jesus. Então, Paulo lembrava constantemente de Timóteo em suas orações, e era de noite e de dia. Daí Paulo vai descrever o que vinha em sua mente quando ele pensava em Timóteo. Lá no versículo 4, no versículo 5, ele vai dizer assim: lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Então, a primeira coisa que Paulo fala que ele se lembra quando ele pensa em Timóteo, e o texto fala que ele pensava em Timóteo de dia e de noite, o tempo todo ele estava preocupado com Timóteo, ele fala que ele lembrava das lágrimas de Timóteo. É interessante isso, né? Porque essa concepção da vida e do chamado de um homem que está servindo a igreja, que era Timóteo, ele era um presbítero, ele estava ali servindo o reino de Deus e ele não estava isento de chorar, de sofrer por causa do evangelho. Então, Paulo se lembrava do sofrimento de Timóteo. E no versículo 5, ele vai dizer assim: recordo-me da sua fé não fingida. Ou seja, verdadeiramente Timóteo cria, e Timóteo buscava a Deus. Essa fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E aí essa questão é uma questão que nós temos que trazer para as nossas vidas. Os meus pais criam. Eu sou a segunda geração de crentes na minha família. Os meus avós vieram também a se converter. Mas a gente não tem uma herança que vem assim passando de pai para filho, assim, uma coisa assim que a gente muitas vezes tem muitas famílias aqui que já nasceram, né, num berço evangélico e tal. Graças a Deus eu nasci num berço evangélico, num berço cristão. Meus pais eram crentes quando eu nasci. E aqui ele está falando disso, dessa chama que estava no coração do meu pai e da minha mãe, que hoje habita em mim e que nós vamos manter até quando em nossas vidas. Essa chama que vem de lá, que entra na nossa vida, mas no dia a dia. Como é que anda a chama do evangelho no meu coração? Eu penso em Deus durante o meu dia? Ou só penso em Deus no momento da dor, no momento da escassez, no momento que está faltando, no momento que as coisas estão dando erradas? Como é que é isso? Para quem a minha mente, quando eu acordo, quem é a primeira pessoa, o meu primeiro movimento quando eu acordo? É em Deus? Durante o dia, eu penso em Deus? Paulo estava falando que ele pensava em Timóteo o dia inteiro. E ele orava pela vida de Timóteo.
Eu tenho um amigo que todas as quintas-feiras ele me manda uma mensagem. Pipe, você tem algum pedido de oração? Hoje é meu dia de orar por você. Todas as quintas-feiras, incansavelmente, ele me manda uma mensagem cedo. Hoje é meu dia de orar por você. Hoje é meu dia de orar por você. Que lindo isso. Tem alguém que pensa em mim todas as quintas-feiras. Eu não penso nele. Só lembro que ele existe quando ele me manda mensagem. Mas ele pensa em mim todas as quintas-feiras. Todos os dias ele tira um tempo de orar pelas pessoas e na quinta-feira é o dia de orar por mim. Como é que tem sido isso? Você tem orado pelos outros? Tem orado pela vida dos outros? Essa semana eu recebi uma mensagem pelo Instagram de uma senhora, já idosa, e ela sofre com uma depressão profunda, e já várias vezes passou perto do suicídio. E ela mandou uma mensagem para mim assim, falei, Pastor Pipe, eu amo muito você. E eu quero pedir para que você ore por mim, porque hoje eu não estou bem. Eu estou cercada de pensamentos suicidas o tempo todo. Ore por mim, por favor. Eu orei por ela, mandei um áudio por ela, orando por ela. Como é que tem sido isso, queridos? Nós precisamos entender que se nós não inundarmos o mundo do Espírito com nossas orações, o mundo está entregue. O mundo está entregue. Você está aqui hoje porque alguém orou pela tua vida. Você é fruto de oração. Pode saber disso. Que alguém orou por você. Então nós precisamos orar pelos outros. Jamais desistamos de orar pelos outros. Então manter viva a chama do Evangelho, desse dom, desse chamado, não é uma opção, meus queridos, no sentido de você simplesmente dar as costas para o teu chamado, para o teu dom. Vontade a gente tem. Vontade nós temos. Mas o chamado está ali. Eu sempre falo para a Kátia assim que vontade de desistir nós sempre temos. Mas eu só deixo de operar, de fazer uma coisa quando Deus fala, chega, para. Ou por razões as quais a gente não tem como fazer aquilo da continuidade. Né? Talvez existam coisas maiores que não impeçam de dar continuidade àquilo. Mas sempre precisamos estar servindo o reino de Deus. No versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Acho interessante isso, porque essa palavra covardia no grego, deilia, significa timidez e medo. Então, Paulo está falando assim, olha, querido, mantenha viva a chama do teu evangelho e que não seja o medo que te impeça de servir o reino. Porque Deus não nos deu o medo como uma opção de não servi-lo. O medo tem que ser subjugado à vontade de Deus. Ele está falando. Depois ele fala o seguinte, o medo também não pode ser um impedimento para a minha incapacidade, a minha forma de entender o meu chamado como uma coisa como se eu não fosse capaz de fazê-lo, de fazer aquilo ali. Porque a palavra também usada ali, que é dunamis, está dizendo assim, ó, que é um poder inerente que está em mim e em você. Está em você. Já está em você. Todo o poder e a capacidade para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Esse é o sentido de dunamis no grego. Não é interessante isso? Deus me capacite, querido, se Ele te chamou, Ele já te capacitou. Já está em você. Claro que com o tempo você desenvolve isso, você amadurece isso, mas já está em você. Já está. Às vezes eu escuto
Quer dizer, às vezes faz muito tempo que eu não faço isso mais, mas de vez em quando eu parava para ouvir uma pregação antiga minha, né, algumas pregações que eu tinha lá. Eu não suporto ouvir aquilo. Eu não estou dizendo que não é a palavra de Deus, mas eu não consigo ouvir aquilo. Me dá um ruim ouvir aquilo. Porque como era ruim. Não estou dizendo que eu sou bom hoje, mas estou melhor. Melhorei perto do que era antes, então eu não gosto de ouvir. Tinha pregações ali que até eu pedi para tirar lá do site. Lá. Então, o poder está em mim, está em você. Você tem essa capacidade de fazê-lo. A outra coisa que ele fala é que ele nos dá esse amor incondicional, que é essa pessoa muito madura. Ele respondeu, olha, com 65 anos de idade, ou você é maduro ou você é um retardado. Então, eu tenho 32 anos de fé. Quando que vai amadurecer? Está apodrecendo, mas não amadurece. Pula de verde para podre. O processo da maturidade nunca chega. Morre, mas não amadurece. Vocês dão risada, mas é verdade. Daí depois o texto fala que também ele nos dá equilíbrio ou admoestação em algumas versões. Admoestação é o chamado à estabilidade da mente, a moderação e autocontrole. Olha que interessante. Como é que isso anda em mim e você? Você tem autocontrole? Ou não? Olha, é uma luta para mim ter autocontrole em alguns momentos. Mas tenho aprendido, tenho orado e falado para Deus, tenho brigado comigo mesmo, falando, Deus, chega. Às vezes fala coisas que depois fala, por que eu falei? Já me meti em tanta encrenca na minha vida, queridos, por falar demais, por não pensar, por ser impulsivo muitas vezes, por causa do meu temperamento miserável. Versículo 8, queridos. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Olha só, tudo dentro de um contexto, Paulo está falando. Mantenha a chama viva do teu dom, do teu chamado dentro de você. Não deixe esse chamado morrer em você. Mantenha ele vivo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, medo, mas Ele nos deu o amor, a capacidade, o dunamis, essa dinamite de poder dentro de mim e de você. E ele continua dizendo assim, não se envergonhe do testemunho do Senhor, porque fugir do chamado é o mesmo que ter vergonha de Jesus. Não submeta o evangelho ao medo, à covardia, à vergonha. Não submeta. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, quando ele fala segundo o poder de Deus, é óbvio que o teu suporte depende também da tua busca, de estar cheio do Espírito Santo. Porque eu não estou aqui em pé, eu não estou há 20 e poucos anos nessa igreja, e há 30 e poucos anos na fé, por mim mesmo. Quem me sustentou, eu não tenho dúvidas de que foi Ele. Muitas vezes eu fui parar no poço, sem nenhum pingo de energia, de vida, para continuar. E só a graça me manteve. Esse evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então o texto fala que Ele nos salvou, Ele nos chamou, e chama isso de uma santa convocação. Olha que lindo. Você imagina, você estava indo lá para o inferno, perdido nos seus delitos e pecados. Perdido, cego. Não sabia, mas estava indo para o inferno. Aí Deus falou, ei, vem cá. E convocou você para uma santa reunião.
Ele iluminou, te deu luz. Algumas pessoas, quando têm a experiência da morte, diz que vem, né, um túnel com uma luz. E a Bíblia fala que nós estávamos mortos. E isso foi o que a gente experimentou em Cristo Jesus. A gente estava numa escuridão total. E de repente, aquela luz veio, que é Jesus. E a gente pôde ter uma direção na vida. Eu sempre falo que quando eu encontrei Jesus, ou melhor, quando Ele me encontrou, eu encontrei exatamente aquilo que eu tinha procurado a vida inteira. Que eu tinha procurado em tantas outras coisas, nas amizades, na música, no movimento punk, em tantas outras coisas. E quando encontrei Jesus, eu falei, era isso que eu procurava. Era Ele. Era Ele. Tem uma letra do Desertor que fala isso. Que o homem está perdido na rua, em busca desse Deus, inconscientemente em busca desse Deus. Essa convocação em nada tem a ver com as nossas virtudes ou obras. Quando Ele nos convocou, não tinha nada de bom em mim, que eu falei assim, olha, quanto quão virtuoso esse rapaz é, eu preciso desse rapaz no meu reino. Não, Ele falou assim, olha que porcaria, olha que imprestável, inútil, olha esse punkzinho magrelinho, olha esse coitado. De verdade, queridos. Uma hora eu mando umas fotos de vocês de como era punk. Sério, você vai ter certeza, mando, para assombrar mesmo. Você vai achar que eu fumava crack, de tão magro que eu era. Sério, uma vez um presbítero chegou para mim assim, Pipe, eu falei, oi, você já fez teste de HIV? Porque eu estava parecendo o Cazuza mesmo naquela época. Isso ocorreu porque Ele determinou isso por meio da sua graça, aleluia. Deus olhou para a minha vida e para a tua vida, Ele olhou assim, cara, você é incapaz de sair disso que você está, por si mesmo. Se eu não me meter na sua vida, você nunca vai sair disso. É isso que o texto está dizendo. Mas por causa da sua própria determinação e graça, Ele determinou isso para mim e para a tua vida. Não é muito mais seguro você crer e confiar que iniciou nele, caminha nele e concluirá, se consumará nele, a minha e a tua salvação, do que acreditar que começou em mim, caminha em mim, e se eu conseguir até o fim, aí eu serei salvo. Deus o livre. Viver uma vida e uma fé que depende da minha força, do meu esforço, da minha fé, da minha capacidade. E essa graça nos foi dada quando? E olha só o que o texto fala. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aleluia. Não havia nada. Deus não tinha nem feito o mundo, nem criado o mundo. E a graça dele já estava disponível para mim e para você. Deus já tinha falado antes de tudo. Essa graça vai pertencer a cada um desses pecadores que estão aqui nessa noite. Graça. Graça. Por isso que o louvor a Deus é um louvor eterno. Porque ele nasce já antes da eternidade. Quando começa esse mundo, na eternidade passada, essa graça já estava disponível. Essa semana, eu vou concluir aqui, queridos, depois domingo passado eu termino. Nossa, eu falei da eternidade e já estou voltando na eternidade aqui. Na eternidade passada, né? O que eu ia falar? Termino domingo que vem, domingo passado. Uma jovem que perdeu o pai
o ano passado por Covid, estava passando por dificuldades de aceitar isso. Estava tendo uma dificuldade muito grande com Deus e me chamou no Instagram e falou assim: Pipe, queria conversar com você a respeito disso. Eu sei que você falou a respeito da imortalidade da alma, né, numa live, mas eu queria conversar com você. Tem como tal? Passei meu WhatsApp, ela me ligou e eu conversei com ela. E ela expôs todo o processo, né, falou tudo o que aconteceu, que ela havia orado, inclusive, pedindo cura para Deus, para que Deus curasse o pai. E quando ela estava de viagem para ir lá, para chegar para ver o pai, que estava hospitalizado, na viagem o pai faleceu. Então ela já chegou lá, né, aquele processo do Covid, não podia nem ver o corpo, né, e acabou passando por tudo isso. O pai dela era cristão, o pai dela tinha se convertido, tinha se batizado, mandou umas fotos para mim. E a primeira coisa que eu disse para ela, falei assim: querida, a palavra de Deus diz assim, que Deus não é Deus de mortos. Amém? Deus não é Deus de mortos. Nenhum de vocês morrerá para sempre. Todos vocês vivem em Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus nunca morrerão. Porque morte só tem um sentido na Bíblia: separados de Deus. Então o cristão, quando morre, não é separado de Deus. Ele vai direto para esse encontro com o Senhor. Então, quando eu falei para ela que o pai dela estava vivo, ela começou a chorar no telefone. E ficou um bom tempo chorando. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o Evangelho continua vivo. O Evangelho continua sendo a única esperança que a humanidade tem. E essa chama não pode morrer no teu coração. Eu já fiz enterro de espírita. Teve um amigo que faleceu, que ele era espírita. E aí, assim, né? Eu não sei porque que Deus faz isso comigo, mas eu já fiz enterro de espírita, já fiz enterro de macumbeiro, já fiz enterro de traficante, já fiz enterro de ateu. Porque, de alguma forma, aquela família olha e fala assim: olha, esse cara tem alguma coisa para dizer. Esse cara tem alguma esperança para apresentar. Porque por mais que as pessoas neguem e procurem, Deus ajude a manter acesa a chama do Evangelho, a chama do nosso chamado em nossos corações, Senhor. Deus, se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que abandonou o chamado, que talvez esteja, Deus, não mais disposto a pagar o preço, a enfrentar as lutas, as dificuldades que o chamado traz. Espírito Santo, traga inquietude. Senhor, nós só estamos nesse mundo para te servir. Não há outra razão e motivo, Senhor, de estarmos nesse lugar, a não ser servir o teu nome, proclamar o teu Evangelho. Deus nos ajude, Senhor, há tanta gente, Deus, aí fora, morrendo sem te conhecer. Espírito Santo, nos proporcione a graça e oportunidade, Senhor, aonde pessoas, Senhor, nos procurem para que a gente ore, para que a gente apresente esperança e salvação para elas. Por favor, Deus, nos use em nosso trabalho, nos use, Senhor, nas ruas, em nossa família, em nossas relações, aonde estivermos, Senhor, e nos dê essa ousadia, Senhor, poderosa, esse amor incondicional,
essa capacidade que já está em cada um de nós, Deus, manifeste ela na vida de cada um de nós, Senhor, para pregar o Evangelho. Que a gente, Senhor, que a gente aprenda a remir o tempo, Senhor, a não desprezar o dom que está em cada um de nós, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém.